Boa noite, gente. Estamos aqui. Já tivemos algumas aulas ano passado no curso preparatório para DT, então algumas pessoas já têm assim um conhecimento de quem eu sou. Eu sou Gilda, professora de língua portuguesa da rede estadual desde 2010. Trabalho com a disciplina de língua portuguesa de quinta e oitava e ensino médio. Algumas dicas assim para a parte específica para aqueles que quiserem fazer a prova de língua portuguesa, a prova para o concurso para professor de língua portuguesa, a gente pode estar dando também. Então, hoje nós vamos começar com a parte bem tranquila aqui, sobre os objetivos. O objetivo dessa aula aqui é uma aula por amostragem. Nós vamos dar uma ideia de como funciona a prova, que possivelmente será da Fundação Carlos Chagas, a mesma empresa que deu o concurso passado. Então, nós vamos analisar partindo do princípio de como a empresa elabora as questões. Então, nós já demos uma analisada, nós temos aqui algumas questões retiradas de outros concursos também de nível superior da área de língua portuguesa da própria Fundação Carlos Chagas. Tá? E quando a gente fala em estudar para concurso, a gente tem que se organizar, ter foco e ter metas. Então, se você quer passar no concurso, se você quer ter o seu salário como funcionário público todo final de mês garantido, aí tem mais uma chance para você. E o cargo de efetivo, professor efetivo no estado, é um cargo estável. É um cargo estável que você não vai ser mandado embora todo final de ano, como acontece com quem trabalha como DT. Então, é uma chance e chances a gente tem que agarrar. Tá? Então, nós vamos começar analisando aqui um texto, um poema, música, assim poderíamos dizer, de Caetano Veloso. E nesse conteúdo a ser trabalhado nessa poesia aqui, seria o sentido figurado e o sentido literal. Então, vamos lá. É uma letra de música, mas antes de ser uma letra de música, ela é um poema. Então, só partindo do princípio da diferença de um poema para uma poesia. O poema é o texto com seus versos, com suas estrofes, suas rimas, as suas figuras de linguagem, e a poesia é o sentido. É o que o eu lírico, aquele que sente no poema, quer passar para o leitor. Eu lírico, eu poético, tanto faz, pode ser assim chamado. Então, o que está escrito no texto, está escrito. A pessoa que vai fazer a prova, o candidato que vai fazer uma prova de concurso, ele tem que ter na cabeça duas coisas. A primeira, o texto, quem sente ali, quem tem a opinião ali, é o autor do texto. Você não tem que querer mudar o texto. O que está escrito está. Compete a você entender o texto para responder as questões. Então, partindo desse princípio, não queira mudar nada. Entenda para responder as questões. Pode ser que o texto vá contra a sua opinião, vá contra seus preceitos, seu ponto de vista, mas o que está escrito está e você tem que interpretar para poder responder as questões. Esse texto aqui, ele é um texto recheado de figuras de linguagem. E aqui as palavras não estão no seu sentido literal, no seu sentido dicionário. Elas estão no seu sentido figurado. Quando a gente fala em sentido figurado,
As palavras, elas não estão naquele sentido que você pode ir lá no dicionário e pesquisar uma determinada palavra que terá 2, 3 significados. Existe uma relação? Sim. É essa relação da palavra com o sentido produzido no poema que nós vamos trabalhar aqui logo de início. Tá? São antíteses e metáforas que o autor trabalha aqui. Então vamos lá. Onde queres revólver, sou coqueiro. Quando você parte do princípio que você tem um revólver, você parte do princípio que há violência. Então, revólver remete à violência, tiro, morte. Onde queres revólver, sou coqueiro. O coqueiro remete a algo calmo, algo tranquilo. Aí você imagina numa praia, a tranquilidade, você debaixo de um coqueiro. Então, antíteses por quê? Antíteses, ideias contrárias. Revólver, coqueiro. As palavras não estão no seu sentido literal, estão no seu sentido figurado, que fique bem claro. E esse sentido figurado é que é importante entender. E ele vai trabalhando em diversos versos aqui esses posicionamentos antitéticos que nós falamos, né, de antíteses. E em si só, por si só, algumas palavras já são metáforas. O que seriam as metáforas? As comparações implícitas. Onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descaso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Nessa primeira estrofe aqui, no penúltimo verso dessa primeira estrofe, nós temos: e onde pisas o chão, minha alma salta. Ou seja, o tu pisas. O que a gente percebe aqui é que nós temos a segunda pessoa do discurso, com quem se fala. A primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa com quem se fala, e a terceira de quem ou de que se fala. Então, aqui se trabalha a segunda pessoa e a primeira pessoa. Então, nós temos aqui: e onde pisas o chão, tu pisas o chão, minha alma salta. Outro par aqui de antíteses. Se o tu, que é a pessoa com quem se fala, pisas o chão, a alma do eu, no caso a primeira pessoa, salta. A segunda estrofe agora. E onde queres família, sou maluco, e onde queres romântico, burguês. Romântico, burguês, burguesia, ricos. Neblon, Pernambuco, e onde queres eunuco, garanhão. É importante saber o significado das palavras. Mas para saber o significado das palavras, você tem que ser um bom leitor. Não ler apenas só porque tem que dar uma aula ou tem que, de repente, produzir alguma coisa, algum texto. Um leitor que leia de tudo. Então, quando fala que eunuco seriam aquelas pessoas que, bem antigamente, não se casavam, viviam só para servir algumas pessoas. E garanhão seria o contrário de eunuco, né? Seria aquele que, no ditado popular, pega todas, né? E onde queres o sim e o não, talvez. Aqui você percebe que o sim e o não, eles estão substantivados, tá? É importante entender essa questão da substantivação aqui, ó. O sim e o não. É importante entender. Quando você joga o artigo, você acaba substantivando palavras que não são substantivos. No caso, o sim e o não são advérbios. E aqui você acaba substantivando essas duas palavras, tá?
E onde vês, eu não vislumbro nada, e onde queres o lobo, eu sou irmão. E ele vai trabalhando essa questão das antíteses ao longo do poema, né? E por diversas vezes você percebe que ele trabalha também a questão das metonímias, né? O que seriam as metonímias? A parte pelo todo, né? Quando ele fala que minha alma salta, não seria a alma dele, seria ele que não está no mesmo espaço que a amada, no caso, poderíamos dizer assim. E onde pisas o chão, a minha alma salta. Seria o quê? Ele não está no mesmo espaço que a amada. Tá? Aqui na penúltima estrofe aqui, ele trabalha com alguns estrangeirismos. Ao longo do poema, ele trabalha com alguns estrangeirismos. E aqui, particularmente aqui, nessa estrofe, é mais visível. Onde queres comício, sou flipper vídeo. O que? Flipper é uma palavra no francês que quer dizer angustiado, né? Comício seria aquele lugar onde os políticos, né, trabalham as ideologias, defendem suas ideias, e flipper vídeo seria um vídeo angustiado, né, onde queres romance, rock and roll, algo bem mais badalado que um romance, né, a lua e o sol, a pura natura e o intertício, que seria a morte de um inseto, interticídio seria a morte de um inseto, né? E trabalhando várias e várias antíteses aí. E no final, ele fecha de forma bem interessante, o quereres estares sempre afim, do que em mim é tão desigual, faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti, mal ao quereres assim, infinitamente pessoal, e eu querendo querer-te sem fim e querendo-te aprender o total, do querer que há e do querer que não há. O que você tem aqui? De novo, você tem aqui uma palavra substantivada. Aqui você tem agora um verbo substantivado, quereres, tá? Que dá nome à música, tá? Então você tem aqui o verbo virando um substantivo para entender, vejam bem, para entender que está falando aí do gostar, do quanto ele gosta e do quanto as coisas, para esse eu lírico aí, para esse eu poético, as coisas não dão certo. Poderíamos considerar isso aqui como uma obra-prima da poesia brasileira e da música brasileira. A carga poética que se tem aqui nesse poema é grande, a carga de interpretação muito grande, o trabalho com as figuras de linguagem é bem esmerado, bem feito, e o trabalho com as palavras também. Então, o que é importante você entender num texto poético? Primeiramente, nós estamos analisando um texto poético. É você entender que nesse texto poético nós temos o sentido figurado das palavras. As palavras não estão no seu sentido literal, partindo desse princípio. E se é um poema, ele é carregado das figuras de linguagem. Então, pelo menos as figuras de linguagem básicas, vocês têm que saber para poder fazer uma boa interpretação do poema. E pode vir um texto em prosa, estruturado em parágrafos, como também pode vir um texto em forma de poesia. Seguindo agora. Nós temos um texto aqui, que esse texto aqui, ele é de uma prova aplicada pela FCC para o cargo de professor em Minas Gerais.
mas é aqueles professores que dão aula nas escolas militares. Então, não seriam os professores da rede estadual de Minas Gerais. São aqueles professores lá de Minas Gerais que dão aula nas escolas militares. Então, eu trouxe para vocês um texto e 3 questões. E é interessante analisar que a Fundação Carlos Chagas, ela, nessa parte aí de língua portuguesa, que todos os professores de todas as disciplinas, candidatos de todas as disciplinas têm que fazer essa parte de língua portuguesa, eles não trabalham a gramática pura, não. Eles vão trabalhar a gramática contextualizada e bastante interpretação, jogos de ideias. Então, tem que ser um bom leitor, tem que prestar bastante atenção no sentido das palavras quando for ler um texto. Não tenham medo de grifar. Quando vocês estiverem fazendo a prova do concurso, a prova é de vocês. Então, tenham a oportunidade de circular, grifar, marcar certas expressões, certas palavras. Isso é importante para a compreensão do todo. Então, algumas dicas. Tem um texto para ler? A primeira leitura que você tem que fazer, ela é uma leitura global, para você entender pelo menos o tema do texto, o assunto do texto. Quando você entende o assunto desse texto, você pode partir para ler as questões. Obviamente que você vai ler uma questão e vai ter que retomar o texto. Se você perceber que você não compreendeu o texto, não compreendeu o tema, o assunto geral do texto, você vai ter que ler o texto de novo. Mas tem que se ter muito cuidado, porque você tem um prazo determinado para resolver a prova. Tem que ter esse prazo. Então, atenção ao prazo, é bom ter um relógio para você se organizar com relação ao tempo. Depois você tem um estudo de caso para fazer, então você tem que administrar o seu tempo, tá? Então, texto. Ao ler um texto, tente ler o texto e tente entender o tema, o assunto global do texto. Não deixe para ficar lendo um texto 4, 5 vezes, porque aí vocês podem não ter tempo de resolver as outras questões, tá? Então, vamos lá. Os animais e a linguagem dos homens. Essa mania que tem um homem de distribuir pela escala zoológica medidas de valor e índices de comportamento que na escala humana, sim, é que podem ser aferidos com justeza. Então, aqui se você não sabe o sentido de justeza, você vem aqui. E como descobrir o significado de uma palavra pelo contexto? Você precisa descobrir o significado daquela determinada palavra pelo contexto. Então, você vai voltar no início do parágrafo onde aquela palavra está inserida. Outra dica para você descobrir o sentido de uma palavra é olhar a etimologia dela, a raiz dela, a palavra primitiva dela. A palavra justeza não é tão difícil descobrir o sentido dela, não, porque ela vem da palavra justiça. Então, aqui poderia facilmente ser substituído por justiça. É que podem ser aferidos com maior justiça. Tá? Então, não é difícil aqui. Por que chamamos de zebra a uma pessoa estúpida que não tem as qualidades de zebra? Esta sabe muito bem defender-se dos perigos pela vista, pelo olfato, pela velocidade, sem esquecer a graça mimética de suas listas, úteis para dissimulação entre folhas. Se ela não é dócil às ordens do treinador, se não aprende o que este quer lhe ensinar, tem suas razões. É um ensino que não lhe convém e que a humilha em sua espontaneidade. Repele a escravidão, que torna lamentáveis os mais belos e inteligentes animais de circo tão superiores aos seus donos. Então, aqui, o que se percebe? Percebe-se que você está falando da zebra. É interessante analisar isso aqui. Você está falando da zebra e todo o parágrafo gira em torno da zebra. Aqui nós já sabíamos que falaria de animais.
tá? Então, aqui em específico, tá zero. Então, essas análises de cada parágrafo é interessante vocês tentarem fazer na hora da leitura. Gosto muito de La Fontaine. Não nego. A graça de seus versos vende as fábulas, que são, entretanto, uma injúria revoltante à natureza dos animais, acuados de todos os defeitos humanos. O moralista procura corrigir falhas características de nossa espécie, atribuindo-as a bichos que, não sabendo ler, escrever ou falar as línguas literárias, não tem como defender-se, repelindo falsas imputáveis. O peru, o burro, a topeira, a cobra, o ouriço e toda a multidão de seres supostamente irracionais, mas acusados de todos os vícios da razão humana, teriam muito mais que retrucar se lhe fosse concedida a palavra num sistema verdadeiramente representativo, ainda por ser inventado. Então, aqui de cara, no início do parágrafo, ele vai falar de La Fontaine. La Fontaine é o escritor de fábulas. E aqui você tem o Drummond, esse texto é do Drummond, você tem o Drummond fazendo uma crítica ao próprio La Fontaine. Ele gosta das fábulas, ele não nega, né? Só que ele faz uma crítica veemente aqui às fábulas dele, que atribui aos animais sensações humanas e vícios humanos, né? Vícios que os animais têm e que era como que se fosse para se corrigir os seres humanos. Isso depois nas questões, as questões elas trabalharão em cima disso. Então é por isso prestar atenção nesses detalhezinhos do texto. Continuando. Sem aprofundar a matéria, inclino-me a crer que o nosso conhecimento dos animais é bem menos preciso do que o conhecimento que eles têm de nós. Não é à toa que nos temem e procuram sempre manter distância ou mesmo botar sebo nas canelas, ou asas, ou barbatanas, ou quando o bicho homem se aproxima. Muitas vezes nosso desejo de comunicação e até de repartir carinho lhes cheira mal. A memória milenar adverte-lhes que com gente não se brinca, homens e mulheres que sentem piedade pelos animais e até amor constituem uma santa minoria, e eles salvarão a terra. Mas será que os outros, a volumosa maioria, os caçadores, os torturadores, os mercadores de vidas vão deixar? Aqui ele fecha de forma brilhante essa crônica, poderíamos chamar assim esse gênero textual de crônica, em defesa dos animais. O texto em si, ele é uma defesa dos animais em todos os sentidos. Então, ele defende principalmente a visão que nós temos dos animais, visão que, de acordo com Drummond, é totalmente deturpada. E se os animais pudessem nos entender, né, eles teriam muita coisa para falar com a gente. Então, ao ler um texto, você tem que analisar todos esses detalhes, principalmente se for um texto em prosa. Texto poético, a análise dele é diferente de um texto em prosa. Então, vamos lá. 3 questões em cima desse texto, questões da Fundação Carlos Chagas. Então, vamos lá. Identifica-se corretamente no texto. Então, o que esse comando de questão quer dizer? É importante demais entender os comandos das questões. E esse comando aqui, a meu ver, é um pouco vago. Você tem que entender pelas questões. Então, você tem uma justificativa em torno da necessidade de aplicar lições de moral a pessoas que desrespeitam a ética por meio de animais que simbolizam defeitos humanos. Então, você aqui, para entender melhor, você poderia colocar assim: Drummond tenta uma justificativa em torno da necessidade. Drummond critica a respeito da pouca dedicação dos homens aos animais, mesmo reconhecendo as falhas e defeitos ligados à irracionalidade dos bichos. Drummond
a inclinação do Drummond em defesa dos animais aos quais certo hábito humano tende a atribuir defeitos do próprio homem. Reconhecimento. Drummond tem reconhecimento do valor moral embutido nas fábulas em que, por meio dos animais, os escritores antigos recriminavam os maus costumes dos homens. Então, vocês têm 4 opções aqui e uma delas só vai estar de acordo com o texto. Então, nesse texto, vocês acham que Drummond faz uma justificativa em torno da necessidade de aplicar lição de moral em torno das pessoas que diz respeito à ética? Não, ele não quer dar uma lição de moral a ninguém, não. Drummond, ele faz uma crítica a respeito da pouca dedicação dos homens aos animais, mesmo reconhecendo as falhas e defeitos ligados à irracionalidade. Pelo contrário, ele fala que os animais são racionais demais. Quem é irracional seria o próprio homem, tá? Agora, olha a letra C. A inclinação do autor em defender os animais, aos quais certo hábito humano tende a atribuir defeitos do próprio homem. Então, ele está defendendo os animais. E no caso, no texto, ele defende os animais e ataca certos hábitos humanos que tende a atribuir defeitos do próprio homem. Então, essa aqui seria a que se encaixa melhor, porque olha a letra D. Reconhecimento do valor moral embutido nas fábulas em que, por meio de animais, os escritores antigos recriminavam os maus costumes dos homens. Então, o que você tem aqui? Você tem a inclinação do autor em defesa dos animais, né? Outra coisa, aos quais certo hábito humano tende a atribuir defeitos do próprio homem. Ou seja, nós tentamos colocar nos animais nossos próprios defeitos. Só que os nossos defeitos, como bem falou, são defeitos assim de pessoas que pensam. Teoricamente, de acordo com Drummond, nós somos os racionais, os irracionais e os animais, de acordo com Drummond, seriam os racionais. A razão, quem teria, seriam os animais. Então, é importante você entender parágrafo por parágrafo e entender depois o sentido geral do texto para responder as questões que a Fundação Carlos Chagas elabora. Se não entender o sentido global do texto, vocês terão dificuldades nas respostas aqui. Tá? Continuando, a questão 2, em cima do texto ainda. Se ela não é dócil às ordens do treinador, se ela não aprende o que este quer ensinar-lhe, tem suas razões. É um ensino que não lhe convém e que a humilha em sua espontaneidade. Repele a escravidão, que torna lamentáveis os mais belos e inteligentes animais de circo, tão superiores a seus donos. Preste atenção no comando da questão agora. É correto perceber o segmento transcrito acima como? Aí você tem as primeiras palavras que elas são... se você entender as primeiras palavras de cada opção dessa, vocês vão entender qual é a ideia do Drummond. Então, é uma proposição de confronto entre uma visão pessoal a respeito de determinado comportamento animal e uma realidade inteiramente oposta. Então, você tem aqui essa primeira palavra aqui, proposição. A palavra proposição quer dizer você indicar uma proposta. Será que é isso que ele quer? A segunda opção seria uma articulação. Então, é possível perceber uma articulação? O que eu percebi analisando as questões da Fundação Carlos Chagas? Que várias questões elas são elaboradas nesta ideia aqui da primeira palavra ser o suporte para você marcar a questão. Então, presta atenção nesses detalhes, tá? Outra palavra inicial aqui, ó, raciocínio dedutivo. Uma dedução, ele coloca um raciocínio que vai deduzir.
E a última aqui seria decorrência de apresentação de fatos. Então, partindo da análise dessas palavras iniciais aqui, você vai analisar o restante. Tá? Então, proposição de confronto entre uma visão pessoal a respeito de determinado e uma realidade inteiramente oposta. Então, aqui você não tem uma proposição. Aí você fala assim, articulação entre a finalidade de determinada situação e sua justificativa imediata? Também não. Agora, olha essa aqui, raciocínio dedutivo com base em articuladores que estabelecem relação entre hipóteses, explicações e conclusão coerente. Então, é a dedução. Quando ele fala aqui em hipóteses, é importante vocês analisarem isso aqui, ó. Hipóteses, explicações e conclusão coerente. Se nós observarmos aqui, nós temos as hipóteses. Se ela não é dócil às ordens do treinador, olha aqui o conectivo que dá a ideia de hipótese, ou C. C, de novo, isso aqui são ideias de condição hipótese. Se ela não é dócil às ordens do treinador, se não aprende o que este quer lhe ensinar, tem suas razões. Ele coloca as hipóteses, mas depois explica. Então, ele joga hipóteses e joga explicação. É um ensino que não lhe convém e que a humilha em sua espontaneidade. Olha a explicação. Aí depois ele parte para concluir. Repele a escravidão, que torna lamentáveis os mais belos e inteligentes animais de circo, tão superiores a seus donos. Então, é um raciocínio dedutivo, porque ele joga as hipóteses, ele explica e ele conclui de forma coerente. Continuando aqui numa terceira questão. E toda a multidão de seres supostamente irracionais, mas acusados de todos os vícios da razão humana. A afirmativa acima aponta para. De novo, joga-se na questão as palavras iniciais como chave da resposta. Então, vamos lá. Agora, analisando aqui, o que nós teríamos aqui? Se nós teríamos uma censura, nós teríamos uma ironia, um exagero ou uma incoerência. Então, se você partir do princípio, essas palavras que eu falei aqui são as palavras iniciais aqui, ó, censura, ironia, exagero ou incoerência. Tá? O que seria isso? E toda a multidão de seres irracionais, mas acusados de todos os vícios da razão humana. Então, supostamente irracionais. Então, ele fala quem são esses seres supostamente irracionais? Os pobrezinhos dos animais, né? Que ele chama de supostamente irracionais. Esses seres são acusados de todos os vícios da razão humana. Tá? Então, Drummond realmente defende os animais aqui, de forma bem contundente aqui. Então, vamos lá. É uma censura evidente a todos os vícios da razão humana, em contundência com os escritores moralistas que, desde tempos mais remotos, objetivavam incentivar o comportamento ético entre os homens. Você poderia até marcar essa aqui, mas se você analisar a questão B e for analisar antes de... Você tem que analisar todos os 4 itens, mas de cara, se você tivesse assim, por exemplo, a A e a D, você já marcaria a D, a A, porque a D já está em coerência. Então, uma incoerência ainda que intencional? Não. Ele foi muito coerente aqui no seu texto, marcando a sua opinião. Poderia ser uma incoerência para quem não concorda com a visão do Drummond.
Mas eu deixei bem claro lá no início que o que está escrito no texto está escrito. Quem está respondendo a prova ou lendo os textos, ele não tem que questionar o que está escrito, ele tem que ler, entender e marcar de acordo com o texto e com a visão de quem escreveu o texto. Que fique claro isso. Então, se você marcar incoerência, você está falando que o escritor foi incoerente, mas de acordo com o seu ponto de vista. Tá? Então, toma cuidado com isso aí, porque isso aí são pegadinhas que eles colocam nas questões. Tá? Então, eliminaríamos aqui a letra D. Então, ficaríamos entre a letra A, B e C. Agora, exagero intencional do autor ao empregar o coletivo multidão, embora as fábulas tragam como exemplos apenas alguns poucos animais vistos como seres supostamente irracionais, não acredito que de cara alguém marcaria essa aqui também, porque não seria um exagero. Drummond não exagera, e o coletivo multidão também. Até quando você não fala dos animais das fábulas, mas você fala de outros animais, né? Você tem, alguns têm costume de chamar o outro de burro, de asno, de anta e por aí vai. Nesses animais, até que o burro tem fábula, mas a anta nunca vi esse animal em fábula. Né? Agora ficaríamos entre a A e a B. A B seria ironia do autor decorrente da aproximação das expressões seres supostamente irracionais e vícios da razão humana, realçada pelo emprego da conjunção adversativa. Então, aqui entrou uma questão de gramática. Nessas três questões, aqui nós teríamos a questão de um conectivo, uma questão de conteúdo mesmo, que seria aqui o mas. Então, vamos analisar agora aqui a questão do mas. O mas é uma conjunção adversativa? Sim. O que são as conjunções adversativas? São aquelas conjunções que negam totalmente. Então, ele coloca uma oração, coloca um conectivo e a oração seguinte nega a primeira oração. E realmente... E toda a multidão de seres supostamente irracionais, que são os animais, mas acusados de todos os vícios da razão humana. Então, o homem, ele usa a razão, o animal não. Então, esse fechamento do Drummond aqui, nessa ideia aqui das fábulas aqui, ele é brilhante, porque ele coloca que na hora você coloca todos os vícios nossos vícios, né? Possivelmente coisas ruins, né? Que nós temos, que nós sentimos uns pelos outros, nos animais. E isso não seria bom, porque os animais não têm esses vícios humanos. Então, poderíamos considerar isso uma ironia? Sim, poderíamos considerar isso uma ironia. Agora, uma censura, o que seria censurar? É você dizer que isso está errado. E, como vimos aqui, ele não diz que isso está errado, mas pelo contrário, ele ironiza toda a situação. Então, no caso aqui, a resposta seria a letra B. Tá? Essas três questões, elas são elaboradas assim, elas foram elaboradas de forma com que o aluno sempre tome por base o texto, o conhecimento global do texto, para que as respostas que estejam no texto, elas sejam identificadas, mas com a compreensão de um contexto mais abrangente. Então, cuidado. E as dicas. Leia o texto a primeira vez de forma global e entendam o sentido do texto. Partam para as questões, para resolver as questões, e ao resolver as questões, analisem o comando das questões,
para que vocês tenham uma visão de como responder. Depois que analisar o comando das questões, analisem as primeiras palavras da interpretação. É uma característica das provas que a Fundação Carlos Chagas tem, é colocar um comando pequeno e quando vai colocar as opções, coloca uma palavra-chave como a primeira. Então, estejam atentos a isso, tá? Por hoje é só. Eu queria de antemão agradecer a vocês, tornar a falar para vocês que quem tiver o interesse em se cadastrar, o site está aí, do professor Davi. O edital do concurso está para ser lançado nos meses, ou no mês de novembro ou dezembro. É uma chance para vocês conseguirem um cargo efetivo. Já foi falado que terão provas para professores e para pedagogos. Então, estejam atentos a tudo que vocês ouvirem e se informem. Aqui na plataforma do professor Davi tem essa aula. Futuramente nós teremos mais aulas com mais conteúdos, abordaremos vários temas aqui, vários conteúdos que vocês poderão utilizar, poderão se aperfeiçoar, mas antes de tudo, sejam bons leitores. E não se esquecendo de forma alguma, vocês terão estudos de caso e para escrever bem, você tem que ler. Né? Todo bom escritor é um bom leitor. Antes foi um bom leitor. Então, leiam bastante. Toda leitura que vocês fizerem ajudará vocês futuramente. Porque é através da leitura que você amplia o seu vocabulário, a sua capacidade de escrever, a sua capacidade de usar os conectivos corretamente, através da leitura. Então, leiam. É importante que quando sair o edital, vocês também foquem e retirem um tempo todo dia para estudar. Isso é importante, você focar, esquematizar, se organizar, ter uma meta, ter um objetivo, eu vou alcançar, eu vou passar na prova, ser positivo. Primeiramente, seja positivo e se organizem e estudem, que no final tudo dá certo. Mas para ter sucesso, você precisa se esforçar, né? Nada cai no colo da gente de graça, nunca caiu para ninguém. Pessoas de sucesso, elas se esforçaram muito, entendeu? Pessoas inteligentes existem em todos os lugares, mas tem um diferencial, existe os inteligentes e existe os esforçados, inteligentes e esforçados. Então, você vai competir? Sim, mas você pode ter o diferencial que muitos outros não terão, que é o seu esforço, tá? Então, esforço é sinal de sucesso. Então, se esforce. Uma forma de você estudar é através da plataforma. Então, quem quiser se inscrever, estejam aí acessando a plataforma, conhecendo, que vai ser uma boa forma e uma boa oportunidade de estudar. Ok? Até a próxima. Obrigada. Tchau.